Mas mudando um pouquinho de assunto, né? No paralelo, a parte de força aérea, etc., foi depois do futebol, né? No paralelo teve a dedicação à educação física escolar. Também. Eu dou aula, né? Em Você ainda escola, dou aula no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Tenho a matrícula também no município, estou de licença, mas eu gosto da área escolar. Acredito que o que vai mudar esse país é a educação física. Pô, por que você está falando isso? É porque até foi a minha linha na Fiocruz, né? Na Escola Nacional de Saúde Pública, onde, ao verificar que as aulas de educação física geram efeitos no desempenho acadêmico, no absenteísmo, na evasão escolar, na saúde física, na saúde motora. Eu tive um garoto, um menino que o primo dele, o irmão era dono da favela lá, onde perto da escola. Ele falou assim para mim: professor, eu só venho no dia da sua aula. Eu não venho nas outras aulas, eu só venho no dia da educação física. E aí, em cima dessa lacuna, eu falei, cara, eu tenho que verificar se a educação física gera algum efeito aqui na escola. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos anos, nunca bateu a meta do IDEB. O IDEB é uma nota que, além do desempenho acadêmico, você tem ali a evasão escolar, você gera uma nota e os estados, os municípios não batem essa meta, nunca bateram essa meta. Então, se a educação física tivesse um investimento, vier um maluco falar educação física todo dia, como a Organização Mundial de Saúde pede, né, que os jovens façam atividade física e exercício todos os dias, como nas melhores escolas do mundo de ensino integral tem esporte e educação física todo dia, falta chegar agora os secretários, os ministros e colocar isso para mudar de fato o país. Então a minha linha é muito em cima disso, desse estudo, né? Olhando a educação física como componente curricular obrigatório que visa aí mudar. A gente vê o contrário, né? Porque ultimamente quiseram tirar a educação física do currículo do Pô, não fiquei sabendo disso, não. Você coloca como optativa, se quiser fazer, faz, se não quiser fazer, não faz. Você tem uma nota do PISA, que ele é uma nota que avalia o mundo inteiro, jovens de 15 anos, escola pública e escola particular, fazem essa prova. Vocês sabem qual é o ranking do Brasil na América Latina? Faço ideia. É em último. E o pior é que a gente tem a formação dos melhores professores, aí, se duvidar, em termos de licenciatura. A gente tem ótimas formações, mas é uma área super banalizada. Porque a gente vê, existe esse preconceito, inclusive comentaram aqui, né? Que o professor joga bola. Exatamente. Na minha época de escola, o professor de educação física dava bola de futebol para os moleques e bambolê de vôlei para as meninas e ficava cada um no seu canto. E tem essa cultura. Eu, para quem não sabe, eu fiz a licenciatura plena. Eu também. Né? Então eu fiz todas as disciplinas de psicologia da educação, didática geral, didática da educação, né, fundamento filosófico, psicologia da educação, e fiz as 300 horas de prática de ensino no Colégio de Aplicação da UFRJ. Maneiro. E era, assim, eu quase desisti, eu quase mudei bacharelado, porque era 200 horas no currículo. Eu entrei lá, estou fazendo tudo certinho por vô, e já estava meio que engatilhado para o doutorado, 2007. E aí, cara, no meio do ano, no meio do semestre, já tinha completado, sei lá, 150 horas, faltava 150, ou já tinha completado 100 horas, ou 100 e pouco, faltava 50, sei lá. E aí eles aumentaram de 200 para 300 horas. Sacanagem. Aí eu tive que passar aí para festa junina, gincana, sacou? Para cumprir as horas complementares que eles tiveram que arrumar um monte de coisa, de atividades extracurriculares. Mas a minha base ali foi uma base extremamente forte. A educação física no Colégio de Aplicação da UFRJ é forte, assim como a gente vê no Colégio Dom Pedro II. Sabe que o Colégio Dom Pedro II é a excelência, né? Obviamente, em diversas áreas, né, da educação física deve ser a mesma coisa. Então a gente vê uma banalização talvez pela fragilidade ou pela falta de empenho profissional, né? Que tem o comodismo. Normalmente quem está na educação física escolar já está, às vezes, há décadas, aturando as crianças, talvez não tenha mais tanta paciência, e aí entra num modo automático. Concorda? Assim, a gente dá aula uma vez por semana, né? Eu também fazia educação física uma vez por semana, era o quê? Um basquete, vôlei, cada semestre era um esporte. Quando eu falei do PISA, a gente está em último na América Latina. Quem está em primeiro?
são as 4 províncias chinesas, depois vem Estados Unidos, Espanha. Aí Estados Unidos não tem curso de educação física, né? Ah, não tem curso de educação física. Por quê? Por quê? A minha irmã, ela é personal trainer nos Estados Unidos, ela tem lá uma academia. Você vai na escola americana, você pega aquele ginásio, você pega aquela pista de atletismo, você pega o aluno no school praticando esporte todo dia. Você vai na China, é a mesma coisa. As potências olímpicas, China e Estados Unidos. Cara, a população conhece o corpo. Conhece o corpo. Eles sabem praticar exercício. Então, por isso que o curso lá é de personal trainer, que você tem ali um acompanhamento. A gente aqui no Brasil, a gente não sabe nada. Eu tive inglês na 5ª série. Eu lembro da professora colocando no quadro The Books on the Table. Eu não me esqueço disso. Falei, caraca, The Cats on the Table. Sério? The Books on the Table. Você fica 7 anos na escola e você não aprende inglês. E é a mesma coisa com a educação física. O povo está sedentário, está acima do peso. Por quê? Por causa disso. Matemática. Ninguém sabe nada em matemática, povo endividado. Então, a nossa educação é um caos. E é isso, por isso que eu digo que a educação física ela tem condições de mudar o nosso país, porque você tem hoje uma população que está doente, que não está saudável, e aí se a gente consegue estimular isso das pessoas, principalmente dos jovens, a gente tem condições de mudar muita coisa. Aí você pega hoje um americano que ele teve treinamento de força na escola. Na base. Ele praticou esporte na escola. Então, e o esporte lá não é igual aqui, por exemplo, quero ser jogador de futebol. Ih, meu filho, você vai ter que procurar uma peneira de um clube e esse clube você passar para ser um jogador de futebol. Ele não vai ser jogador de futebol nunca. Agora, o que seria o ideal? É a escola. Né? A escola desenvolver ali as habilidades para que ele... E a gente consegue fazer a brincadeira aí nas Olimpíadas, né? Chega muito atleta, né? Porque também é um país que a gente vive imenso e tal.